Então vamos lá, nós vamos começar a nossa estruturação pelo banco de dados, aí depois eu faço aqui a estrutura do sistema, né, com o menu. Então nós vamos editar esse menu, eu vou deixar mais ou menos o que a gente já tinha projetado aqui mesmo, vou acrescentar alguns itens que nós vamos precisar para que esse sistema fique bem completo aí, funcione bem, né? Então vamos para o banco de dados, vamos fazer o seguinte, clica aqui sobre o sistema, que é o nome do nosso banco de dados, para que nós possamos inserir uma próxima tabela. Eu vou começar diretamente na parte de produtos, que é o principal aqui para o nosso sistema, né? Que vai fazer a ligação tanto com o estoque quanto com a parte de vendas, que vai ligar a entrada e saída, então tudo isso vai ser feito com base nos produtos, só que para que eu possa adicionar os produtos, eu preciso também de uma tabela de imagens. Eu, particularmente, acho que se você cria uma tabela para imagens, é muito melhor você organizar do que você colocar o campo de imagem na tabela de produtos. Até mesmo porque depois você pode consumir essa tabela para poder fazer imagem dos usuários, fornecedores e de outros itens que você precise dentro do seu sistema. Então vou falar também um pouco sobre isso. Os campos que nós vamos precisar para essa tabela vai ser basicamente um ID. Vou fazer a relação dela também com a categoria, porque dessa forma eu posso relacionar uma imagem à categoria do produto, né? Se você quiser, seguindo essa mesma lógica, eu quero colocar a imagem para o usuário. Não vejo necessidade para esse tipo de sistema, mas coloco o ID do usuário. Eu quero colocar fornecedores, então coloca também, tá joia? Todo ID que tiver aqui de outra tabela significa que aquela tabela terá também imagem. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou até fazer com uma só primeiro, depois nós podemos adicionar. Então eu vou colocar imagens para as categorias e não para diretamente os produtos, tá joia? Depois eu explico isso aí. Então vamos lá, vai ser um ID da própria imagem, da categoria, né? O nome da imagem que carrega aí basicamente a URL dela. Posso até fazer uma outra com o endereço da imagem mesmo, que vai ser a própria URL, e a data em que eu cadastrei ela. Então, por enquanto, 5 vão ser os números das colunas. Lembrando que todas as tabelas, para uma questão de facilidade depois na hora de chamar ela dentro de uma consulta, eu estou colocando no plural. Então, eu comecei desde a primeira de usuários, vou fazer isso com as demais para não ficar tendo toda hora que olhar é imagem ou é imagens, é usuário ou é usuários. Então, eu coloco tudo no plural. Vamos aqui, então, colocar o ID imagem. Vamos deixar ele aqui com inteiro, ele vai ser a nossa chave primária com alto incremento. Bacana. Vamos colocar aqui o ID da categoria, por exemplo. Vamos estruturar dessa forma que vai ficar melhor. Depois nós podemos também aplicar em outras, como eu falei, né? Esse ID também tem que ser inteiro, obviamente. Vamos colocar aqui o nome da imagem, ok. Vamos deixar baixar. Vamos supor que a imagem ela se chame... vamos colocar aqui, ó, camisas.jpg. Vai ser isso aqui que vai ser salvo basicamente no nome. E a URL, nós podemos colocar o endereço completo. Depois eu explico o porquê dos dois, por que não fazer em um só. Aqui então vou deixar um varchar, acredito que essas imagens não vai passar de 50 caracteres no nome. Né? Tem umas imagens que pegam uma referência grande, mas isso aí não é possível que você vai deixar... mas vamos colocar 100, vamos garantir que é melhor. Vamos colocar aqui o seguinte, URL para ela, que vai ser o endereço então local ou hospedado dessa imagem, né? Vamos deixar um varchar também de 100 e vamos colocar a data dela. Pode ser data upload, pronto. Data underline, ou melhor, vamos seguir aquela estrutura que eu estava fazendo. Eu só deixo underline quando é ID, tá joia? Então é uma estrutura que eu estava montando aqui para que fique mais fácil. Uma coisa que eu vou ter que verificar é se na categoria eu deixei ID underline categoria, porque como vai ser relação, o nome tem que ser igual. Mas beleza, então a data aqui nós vamos colocar com o nome com o tipo date e é só isso aí mesmo. Por enquanto vão ser somente esses campos. Se eu precisar relacionar ela com mais tabelas, depois eu adiciono um novo registro aqui de ID para ela. Beleza. Tendo feito isso, vamos criar aqui então a nossa tabela de imagens, né? Só conferindo aqui em categorias, se eu tinha colocado ID categoria, isso, beleza. A relação tem que ser exatamente a mesma aqui. Clique em sistema e vamos aqui agora criar essa nova tabela que vai ser a nova tabela de produtos, né? Onde também nós teremos as relações aí diretamente com a tabela de
categorias. Eu vou até fazer ela na próxima aula, porque eu vou avaliar já a quantidade de colunas e campos que nós vamos precisar, vai ser um pouquinho mais, porque essa tabela já vai ser um pouco mais complexa, e aí então na próxima aula nós criamos ela.